cheguei a trabalhar 80 horas semanais. A gente já tinha excelentes fisioterapeutas formadas, mas ainda era uma área pequena e uma área com pouca evidência científica, com pouca validação. Quando você compara o ano passado e o mesmo período desse ano, o crescimento ele é extremamente agressivo do número de pacientes que estão subindo para tratamento. Para atender esse potencial de pacientes, até forem diagnosticados e começar o tratamento, demoraríamos 72 anos. A gente trabalha pensando em como vamos movimentar para aumentar o diagnóstico no Brasil, mas não adianta a gente aumentar o diagnóstico se a gente não tiver também bons profissionais. A maioria deles roncavam, talvez a maioria deles já tinham uma história pregressa de apneia e ronco antes de desenvolverem o câncer também. A gente tem predileções por áreas na nossa vida. Não é todo mundo que vai gostar de trabalhar com sono, mas todo mundo tem a obrigação de saber sobre o sono e entender o quanto aquilo pode impactar ou não nos seus pacientes para a gente otimizar cada vez mais os nossos resultados e o principal, promover mais benefícios para os nossos pacientes. Aquilo que é desconhecido, aquilo que nem consciência você tem que existe, você nem consegue ter nível crítico de opinião ou de julgamento. A fisioterapia nunca foi uma profissão estática. Ela evoluiu com a ciência, evoluiu com os pacientes, evoluiu com a forma de cuidar e continua evoluindo todos os dias. Todos os dias cuidamos de pessoas, aprendemos técnicas, estudamos evidências, buscamos oferecer o melhor tratamento possível. E durante muito tempo, isso parecia suficiente. Mas chega um momento em que algumas perguntas começam a aparecer. Por que alguns pacientes evoluem e outros parecem não sair do lugar? Por que alguns tratamentos funcionam tão bem enquanto outros parecem sempre incompletos? E por que, mesmo estudando tanto, alguns fisioterapeutas começam a sentir que ainda existe algo que não conseguem explicar? Me sentia muito estagnada e sem motivação na área. Eu acho que muito tempo de uma única maneira, numa única atuação, afastada um pouco dessa questão que eu sempre gostei, que é de estudo, atualização, de aulas, né? Eu gosto desse burburinho, dessa agitação que é estar numa área que demanda atualização constante. Eu me sentia pouco habilitada. Sempre me concentrei na área de cardiorrespiratório e terapia intensiva. Então, sempre trabalhei em ambiente hospitalar, geralmente com pacientes agudizados e pacientes críticos. Isso é o que sempre eu gostei de fazer. Juro que durante algum tempo, em algumas vezes, eu me questionei se eu queria continuar mesmo nessa área de fisioterapia, né, na área que eu estava. As frustrações eram mais relacionadas às questões de não haver uma percepção assim da sociedade em termos da importância desse trabalho numa instituição hospitalar. Inicialmente eu trabalhava no hospital, né, na UTI, e aí a gente fazia um revezamento entre as enfermarias e a UTI. Eu ficava bastante na parte da coronariana, e eu comecei a trabalhar a com a parte respiratória, fui me encantando. Naquela época a gente não precisava ficar fazendo eh, muitos cursos, na verdade, porque não tinha. Na verdade era assim, tinha o Azeredo, que o cara era fantástico, então às vezes a gente ia para São Paulo, para o Rio, para fazer alguma coisa. E depois que começaram também as certificações. Então, a fisioterapia ainda era, a gente fazia motor e respiratório e é isso, não tinha uma especificidade, né, para cada
para cada área de atuação. E nesse meio tempo eu mudei de secretaria, eu sou funcionária pública também, então eu mudei da Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde, e ali comecei a ter muito contato com adolescentes, e foi ali que eu comecei a ter um pouquinho mais o pé nestas questões de sono, sem nem imaginar que ali eu estava tratando sono. Curiosamente, essa sensação não aparecia apenas em um profissional. Ela aparecia em diferentes idades, diferentes especialidades, diferentes momentos da carreira. Eu só sabia que eu queria seguir na área da saúde, mas eu não tinha um propósito definido ou uma expectativa, uma carreira, uma visão de futuro. Não, eu estava no fluxo, fiz vestibular muito cedo, eu tinha 16 anos, e era isso, assim, eu quero seguir na área da saúde. E aí a fisioterapia foi uma área que me interessou, mas sem muito planejamento para o futuro, sem essa consciência de futuro. Dentro da minha cabeça e do meu conhecimento, eu estava fazendo tudo o que eu podia para os meus pacientes, que era a reabilitação pulmonar, que é uma intervenção que é nível A de evidência para promover vários benefícios para os pacientes. Então, eu achava que eu estava fazendo aquilo tudo, que os meus pacientes melhoravam, e de fato eles vão melhorar, só que eu não tinha jeito de saber que uma parte faltava. E a fisioterapia, né, de uma maneira geral, existem áreas que já são mega saturadas, né, então como a ortopedia, por exemplo, a esportiva, né, então tem muitos fisioterapeutas que durante a graduação acabam migrando para essas áreas que já são áreas bastante cheias e aí onde tem um mercado bastante saturado, né, então você precisa às vezes, se destacar muito para conseguir crescer nessas áreas. O curioso é que ninguém estava procurando uma nova profissão. Todos continuavam apaixonados pela fisioterapia. O que eles procuravam era uma nova forma de compreender os próprios pacientes. A fisioterapia do sono foi uma grata surpresa. Primeiro, porque eu sempre tive uma questão com sono, né? Eu sempre precisei dormir muito. Eu tenho uma necessidade de sono diária, pelo menos tinha, né, na adolescência, maior do que a maioria das pessoas, e a minha mãe falava que eu era preguiçosa, porque eu voltava da escola no horário do almoço e tinha que dormir. Mas não era, eu falava que eu dormia profissionalmente, porque eu colocava pijama, fechava as janelas e ia dormir. Só que eu fiquei com aquele estigma, né, de que isso é preguiça, ou que eu tinha que estudar para o vestibular, enfim. E aí, em 2004, quando eu entrei no INCOR como fisioterapeuta do aprimoramento, era como uma residência lá, para fazer fisioterapia respiratória, eu tive uma aula com o Dr. Geraldo Lorenzi Filho e soube que ele tinha um laboratório de pesquisa lá dentro. E aquela aula foi tão esclarecedora para mim, eu entendi que eu não era uma pessoa com problema ou era preguiçosa, mas eu tinha um perfil de longa dormidora, então eu vi que eu era normal, e isso me deu um quentinho no coração. Ao mesmo tempo que tudo que ele falou naquela aula fez tanto sentido para mim, porque eu trabalhava na terapia intensiva, eu via os pacientes à noite tendo queda de oxigenação, fazendo arritmias noturnas, tendo uma piora clínica durante a noite, e eu não conseguia compreender o que era. Então, quando ele falou de apneia do sono, cronotipo, longos dormidores, curtos dormidores, dessaturação, despertar, aquilo parece que abriu realmente para mim, a cabeça, né. Eu falei: é isso que está acontecendo com esses pacientes e comigo". E a partir desse momento, que eu comecei a frequentar as reuniões do laboratório, eu comecei a me dispor a aprender sobre o assunto, estudar, aprender polissonografia, aprender a laudar exame, e participar de pesquisas como voluntária. Aquilo foi assim, abriu um mar na minha frente, né, de possibilidades. Porque quando eu entrei na graduação de fisioterapia, a gente vivia o boom da fisioterapia. O curso de fisioterapia foi mais concorrido do que o curso de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. E todo mundo queria ser fisioterapeuta. E a gente teve um aumento grande da quantidade de profissionais e eu estava entrando na universidade, pouco tempo depois disso. E eu lembro que todo mundo falava com a minha mãe, ela fala isso até hoje.
Nossa, coitada da Liliane, fisioterapia saturou. Nossa, logo agora que ela vai conseguir formar. E minha mãe, ela sempre foi eu tenho muito da minha mãe, né, essa questão de responsabilidade, de estudo, ela foi uma das pessoas, né, da família dela que teve oportunidade de estudar. Ela sempre falava: "Não há mercado saturado para o bom profissional". E eu continuo achando e repetindo isso até hoje. Não há mercado saturado para aquele profissional que é bom. Então, hoje, apesar da quantidade grande de profissionais, o que que o mercado também entendeu? A fisioterapia é a profissão do futuro. A gente tem envelhecido, a gente, tem precisado entender que além de lutar contra a mortalidade, que a medicina teve um papel imensurável, né, em garantir, maior tempo de vida para as pessoas, a gente precisa garantir tempo de vida com qualidade. E é aí onde o fisioterapeuta se destaca imensamente, porque a gente trabalha mudando função e fazendo com que as pessoas, além de viverem mais tempo, vivam esse tempo com mais qualidade de vida. Então, a virada aconteceu quando a gente precisou entender que não bastava mais a gente simplesmente, propiciar mais sobrevida, mas sim sobrevida com qualidade. E como nós, enquanto fisioterapeutas, trabalhamos com função, a gente consegue fazer isso. Como profissionais de saúde, de maneira geral, nós estamos mudando, né? Então, isso engloba a fisioterapia também. Eu vejo que tem um movimento muito crescente de nós olharmos o nosso paciente com um olhar individualizado, com um tratamento personalizado, independente da área da fisioterapia que eu atue, né? Um olhar mais humano, um olhar mais holístico, que olha aquele indivíduo como um todo, né? Porque por vezes a gente tratou esse paciente, né, de forma muito isolada. Então, se ele tinha alguma repercussão, ortopédica, eu resolvia só aquela parte ortopédica ou neurológica, e eu vejo que hoje em dia tem mudado essa perspectiva da gente olhar o indivíduo como um todo, né, e buscar, terapias que favoreçam esse indivíduo alcançar a saúde ou a qualidade de vida que ele deseja como um todo, né, de forma mais ampla. Então, eu acho que o nosso olhar mais humanizado para o paciente, muitas vezes se colocar no lugar desse paciente, acho que isso vem mudando sim. Consultas não tão rápidas, mas mais dedicadas a entender aquele, a ter tempo de escuta, a ter escuta ativa, a ter um olhar atento para o paciente. Então, eu vejo que isso tem mudado, né? O paciente, ele busca esse profissional que dedica tempo a ele para entender, né, e para oferecer soluções a esse paciente. Então, acho que essa perspectiva de menos, talvez, ser mais, menos atendimento, mas com mais qualidade, tratamento mais individualizado e personalizado, escuta ativa, eu vejo que isso vem mudando de forma geral na fisioterapia como um todo. A estagnação, ela vai acontecer em todas as áreas com as pessoas que não buscam conhecimento. Conhecimento é chave, conhecimento é o que vai permitir, propiciar absolutamente tudo para vocês. A pessoa que tem conhecimento, ela consegue, se impor melhor, ela consegue traçar caminhos melhores, ela consegue passar confiança, ela consegue passar clareza, ela consegue executar tudo com muito mais facilidade, porque a base está construída ali. E quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente entende que pouco a gente sabe, mais a gente entende como que a gente precisa estudar muito mais. Então a estagnação, na minha opinião, ela não é, na fisioterapia, ela é de qualquer área onde esse profissional não investe em conhecimento. Absolutamente tudo que eu consegui na minha vida é, óbvio, né, teve parte do histórico familiar dos meus pais que propiciaram um ambiente onde eu pudesse estudar e sempre me falaram muito isso. A educação é a base de tudo, o que ninguém te tira é a questão de educação. E desde então, todos os passos, né, que até um tempo eles encaminham ali a gente, caminham para o resto da vida, né. A opinião de mãe é mais importante do que qualquer livro, mas chega um momento onde a gente anda com as nossas próprias pernas, e desde então, tudo que eu tenho na minha vida foi a fisioterapia que me deu.
E isso graças ao investimento que os meus pais iniciaram, que depois eu fiz em mim mesma. E os colegas que eu vejo que estagnaram foram os colegas que pararam de buscar conhecimento e que entenderam que tudo que eles precisavam era aquilo que foi adquirido na universidade e depois acabou nisso. E a gente vê que não, né, nem tem jeito. Então pensem a responsabilidade dos nossos professores de nos formar enquanto profissionais para um conhecimento que a gente vai gastar 20, 30, 40 anos em 5 anos de graduação. E olha que a fisioterapia já é um curso mais robusto, né, tem um ano aí a mais do que grande parte das formações. Mas é impossível. Quando a gente sai da universidade que a gente entende que começa, que ali foi criada realmente a base da base, que depois a gente vai lapidando e construindo ao longo da nossa trajetória mesmo profissional. Talvez o problema nunca tenha sido falta de dedicação. Talvez estivéssemos fazendo as perguntas certas para um paciente que já não era o mesmo. E foi exatamente aí que algumas pessoas começaram a enxergar aquilo que a maioria ainda não via. Eu me deparei com um grupo, na verdade, com um médico que estava voltando do Canadá e que tinha ido estudar apneia, né, medicina do sono. De novo, uma área completamente desconhecida. Ele voltou em 1999, eu cheguei no Brasil em 2000, e quando a gente falava de apneia obstrutiva do sono, sem mentira alguma, alguns colegas das reuniões científicas davam risada, minimizando o problema ou não dando o devido valor. A gente começou praticamente do zero, convencendo um professor aqui, outro professor ali, e conseguindo um espaço dentro do INCOR, onde até hoje é o laboratório de sono do Hospital das Clínicas, né? É dentro do Instituto do Coração, lá no INCOR. Infelizmente, sai da graduação sem saber que a área do sono existe. A gente sabe que a gente dorme, mas a gente não sabe que existe uma ciência que estuda o sono. Então eu não tinha jeito de sentir falta porque dentro da minha cabeça e do meu conhecimento eu estava fazendo tudo o que eu podia para os meus pacientes e que eu estava pouco me dando conta que talvez fosse a parte mais importante, já que durante o dia, seja no meu centro de reabilitação ou na casa dos pacientes, eu estou reabilitando aquele músculo que merece um cuidado e que vai ter todo o processo regenerativo ali acontecendo ao longo da noite de sono. Não vou falar negligenciar sintomas, mas ouvia vários sintomas que atribuía a outras causas, como por exemplo, meu paciente levantar à noite para ir ao banheiro e eu achava que era porque ele tomava diurético ou porque ele estava com assoalho pélvico enfraquecido, ou pensar que o meu paciente tinha refluxo e que isso era por conta da idade ou por conta da quantidade de medicamentos que ele tomava, que a pressão arterial dele às vezes, né, sofria aumentos bruscos e que ele devia ir no cardiologista e rever a questão medicamentosa, ou mais do que isso, que as exacerbações dos meus pacientes que aconteciam e eu atribuía a gravidade da doença ou as exposições que eles pudessem ter a agentes diferentes, que aquilo era a causa sem me dar conta que o sono podia ser o responsável por isso. E que foi que tudo mudou, porque quando eu comecei a entender o efeito do sono, o propósito do sono, o objetivo do sono e o impacto do sono, quando é bom e quando é ruim para a saúde, é que aí que eu comecei a ligar os pontos. Eu falei, é isso que está acontecendo aqui. Nossa, como é que eu nunca vi? Como é que eu nunca pensei nisso? Como é que ninguém me contou que isso era uma situação que acontecia? Então, na verdade, eu me formei em 2002, né? O Laboratório do Sono do INCOR veio para o Brasil, o Dr. Geraldo trouxe para o Brasil em 99. Até que isso se difundiu, né? Eu ainda encontrei com esse conhecimento em 2007, e eu já estava formada desde 2002, nunca tinha ouvido falar, 5 anos atuando na fisioterapia respiratória, então o meu raciocínio clínico era circulação, coração, pulmão, interação com a pressão positiva, mas em momento nenhum era falado de sono e nunca nem tinha passado pela minha cabeça que o sono tinha um impacto tão importante nisso.
a experiência que eu tive há 20 anos atrás, ela é a experiência de hoje de muitas pessoas, né. Então mesmo no caminhar aí desse tempo todo que a gente vai trazendo mais estudando mais, contribuindo mais, levando isso para as pessoas em eventos científicos, a quantidade de profissionais capacitados hoje para entrar numa graduação é muito pequena. As graduações não exigem fisioterapeuta, não tem essa grade curricular, né. Então hoje os fisioterapeutas que estão dentro das universidades mais conscientes e mais despertos para isso, são os que chamam os profissionais para dar uma aula, para dar uma palestra, que trazem isso na sua grade científica. A gente vê hoje grandes instituições preocupadas com awareness, que a gente fala, que é atingir mais pessoas sobre a necessidade do sono, né. Então o sono hoje ele faz parte do 8º pilar dentro da American Heart Society. Então a gente fala que a sensibilização da doença, né, tem a Semana Mundial do Sono, tem várias iniciativas que acontecem no Brasil, inúmeras documentários ou reportagens que têm falado sobre a doença. Então o sono ele virou um pilar importante dentro do bem-estar, né. A gente vê inclusive cada vez mais fala sobre sono na formação, e não é só formação médica, né, mas a fisioterapia, a fonoaudiologia, a odontologia, a própria enfermagem, né. Então uma educação, um preparo do profissional para também entender, aprender e abordar sobre o sono nos pacientes, independente de qual é o diagnóstico, se o paciente não tem nenhum diagnóstico, mas tem alguma situação que chama atenção, né, como sinais e sintomas de doenças do sono. Então, acho que a sensibilização é uma delas. E o segundo ponto, né, eu acho que é a praticidade, que a gente fala da simplificação, ou cada vez mais o acesso digital do paciente. Então, hoje cresceu muito os meios de diagnóstico simplificados, né? E eu não estou falando o que é melhor, o que é pior. Um bom profissional ele vai saber identificar se para o Vinícius o diagnóstico é tipo 1, 2, 3 e 4, e qual é o tratamento adequado. Pensando em pontos de venda, se você comparar isso a 10 anos atrás, você tem um número de empresas trabalhando com medicina do sono e promovendo serviço de adaptação de CPAPs. Então, não só na venda de equipamento, mas também na venda de serviços clínicos dentro da área do sono, você também vê isso em alta expansão, né? Eu me atrevo a dizer que esse crescimento nos últimos 10 anos ele está sempre acima de 2 dígitos, né? Então acima de 10%. E você também vê um interesse muito grande de marcas relacionadas à medicina do sono também entrando no mercado. Então, se você tinha 2, 3 marcas de projeção no mercado, hoje você tem pelo menos 8 marcas, né, no mercado, com certeza ainda em maior ou menor projeção, mas você tem isso sendo pulverizado no dia a dia ou a cada ano. A gente passou a colocar o paciente no centro de tudo, né? E não o médico, o fisioterapeuta ou qualquer outro profissional de saúde que acompanha o sono do paciente. Então, o paciente ele passa a ser o protagonista. A partir daí, a gente começa a entender que a tecnologia ela tem que estar até na máscara do paciente. Então, máscaras menores, máscaras mais leves, mais modernas, máscaras que tenham tecnologia para não atrapalhar a pessoa do lado, para não machucar o rosto do paciente, entendendo a individualidade do rosto, a anatomia de cada paciente, trazendo aí a necessidade de ter vários modelos diferentes para a gente poder alterar o mínimo possível a rotina desse paciente. E antes era o contrário, era o paciente que tinha que se adaptar a poucos modelos que tinha. Um outro marco tecnológico, com certeza, foi o advento do telemonitoramento em 2015, né? Isso foi um marco muito grande, porque a gente costumava fazer a adaptação, a titulação de CPAP e chamar esse paciente um mês depois para a gente poder ler o cartão de memória. E é fascinante, porque eu identifico um paciente que iria piorar e ter toda uma condição crônica. Eu identifico isso precocemente e eu consigo fazer um tratamento rápido, adequado e da maneira como o paciente quer. Aquele que quer ir até uma loja, experimentar, deitar lá, dormir, trocar uma ideia com o fisioterapeuta, ficar horas ali, ok. Aquele que quer fazer toda a sua jornada digital, depois só levar para algum profissional, adaptá-lo de uma maneira mais adequada também
hoje ele tem esse acesso, né? Então acho que o acesso mudou tudo. Nesse primeiro dia, já vê se há necessidade de alguma intervenção na prescrição da pressão, no ajustes de conforto, ouvir o paciente. Então, de lá para cá, com certeza, a gente vem trabalhando com pressões menores, pressões suficientes para o paciente, mas de uma maneira mais confortável, e a gente consegue ter muitos mais dados para rastrear esse paciente, para entender como é que está o segmento dele. Então, antes, a gente perdia o paciente e a gente nem sabia o porquê. E hoje a gente consegue, diariamente, olhar um relatório do paciente e entender o que está acontecendo com ele. E isso é graças à tecnologia, né? A tecnologia ela vem também com traqueias aquecidas, e a gente passa a entender que não é só em países extremamente gelados que a gente usa, né? Nossos pacientes têm usado cada vez mais ar-condicionado, então os ambientes estão mais secos, os pacientes estão dormindo em ambientes a 16 graus, 17, e isso aumenta a condensação de água, então a gente consegue usar a nosso favor em outros cenários que não só países extremamente frios, né? Então eu acho que a tecnologia ela vem muito pensando que o paciente é o centro de tudo, que todos nós nos adaptamos ao paciente, não mais o paciente se adapta a poucas coisas que são disponíveis. Ainda existe uma gama enorme de profissionais de saúde que não conhecem distúrbios do sono ou não entendem o impacto dos distúrbios do sono na saúde e no dia a dia das pessoas. Hoje eu consigo olhar para os tempos que eu atuava em UTI e entender que um desmame de ventilação, sem entender que um paciente tem apneia, ele vai ser falho. Eu consigo entender um paciente que é do esporte de alto rendimento, se ele não tem uma boa qualidade do sono, isso vai impactar recuperação, imunidade. Então, o sono está presente em todas as áreas, independente do que eu decida fazer depois da minha formação, a gente sempre vai esbarrar no ponto essencial que é o sono. Então, é muito importante ter um mínimo de conhecimento em relação a isso. E se você pretende continuar nessa área, a atualização ela é sempre essencial para você estar mais preparado para as oportunidades que podem ter, especialmente se você pretende caminhar sozinho. Se você não tem uma boa bagagem de conhecimento, dificilmente você consegue atingir outros profissionais que podem ser seus parceiros. Então, muitas vezes a educação de outros profissionais que a gente tem na atuação multiprofissional dentro dos distúrbios do sono, muitas vezes é a gente que vai levar isso para um profissional parceiro, seja ele fonoaudiólogo, dentista, o próprio médico. Então, você é munido de conhecimento e isso te ajuda a galgar um crescimento nessa área. Uma boa escuta, entender os processos, entender tudo que pode impactar a volta do nosso paciente, sendo família, sendo ambiente, é relevante para os próximos anos. Então, tudo que é muito técnico, tudo que a gente tem uma resposta rápida, e isso pode vir de uma IA. O que não vem de uma inteligência artificial, por exemplo, é um cuidado e a escuta. Então, eu acredito que o sono é um dos grandes fatores relevantes para a atuação em qualquer área da fisioterapia, mas distúrbios do sono tem um grande destaque nisso. Então, até que esse conhecimento ele vire um conhecimento acessível para todos, isso demora um tempo, né? Até nós termos aí pessoas disponíveis para ensinar, pessoas que estejam dentro desse perfil também, porque o perfil acadêmico não é de todos, né? Muitos têm o perfil clínico, muitos têm o perfil pesquisador, mas cada vez mais a gente tem eventos científicos voltados para essa área, nós temos desenvolvido cursos para isso também, porque quando eu comecei 20 anos atrás, não tinha um curso de formação para fisioterapeutas, né? Porque não tinha nem fisioterapeuta qualificado para isso praticamente. Então, a gente ia buscar um pouquinho do conhecimento na pediatria, um pouquinho na neurologia, um pouquinho na psiquiatria, um pouquinho na cardio. E aí que a gente vai montando o quebra-cabeça e hoje a gente consegue ter aí um direcionamento voltado para isso. Isso é um pouco diferente da fisioterapia do sono, que é uma área super recente, né?
foi agora reconhecida como área de atuação pelo COFITO no ano de 2021, então nós temos aí 5 anos que houve esse reconhecimento, então é muito recente, e pelo fato de ser recente, é uma área que ainda tem bastante espaço para o crescimento do fisioterapeuta. Existem vários estados do nosso país, por exemplo, teve um estudo que fez esse levantamento, onde não tem centros de tratamento via SUS para pacientes, né? E nós que atuamos diretamente no tratamento, temos a possibilidade de sairmos na frente nesses estados, né? Então a gente vê, por exemplo, que os estados da região norte, nordeste e da região centro-oeste são estados ainda que precisam de mais oportunidades, mais fisioterapeutas que atuem no sono nessas regiões. Os profissionais começaram a nos procurar porque a demanda de procura para eles começou a aumentar, principalmente interior, né? Eles começaram a perceber que os pacientes hoje, com tanto acesso à informação na internet, vinham buscar deles respostas que eles não tinham para dar e questionamentos com relação ao sono. Então, essa é uma linha aí de profissionais que nos procura, que são esses que perceberam que não dá mais para não compreender sobre o sono. Uma outra linha de profissionais que nos procura é que percebe que o tratamento dos pacientes está ficando em algum ponto com uma ponta solta, assim, como se não conseguisse melhorar o tanto que o paciente podia, ou tem alguns ganhos e depois tem algumas perdas, ou são pacientes que ficam estagnados no tratamento, e aí começaram a entender um pouco mais que o sono tinha um papel importante, ou porque nos viram em algum evento, não só nós, né, da Fisioterapeutas do Sono, mas profissionais falando sobre sono, e muitos querendo mudar de área de atuação, que estão cansados, às vezes, de uma atuação em nível hospitalar, que é super importante, né? Mas nem todo mundo se mantém nessa área de atuação muito tempo por conta do regime de trabalho. E como tem uma proximidade muito grande com a parte respiratória, e uma grande quantidade de fisioterapeutas vai buscar a cardio, a respiratória e a terapia intensiva, trabalhar no tratamento de distúrbio respiratório do sono acaba sendo um ponto comum. Às vezes também por demanda de profissionais que buscam parceiros. Então, é um médico que começa a fazer o diagnóstico, que tem uma demanda de pacientes e que precisa de um parceiro para assumir o tratamento. Então, assim, a gente tem várias vertentes, várias formas que esse despertar aí chega para esses profissionais. Mas muitos a gente vê que, ao ter contato com o sono e a entender o efeito do sono, entra num processo de encantamento mesmo, porque é muito legal quando você entende isso e quando você tem a oportunidade de se colocar a serviço ali do paciente para que ele receba aquele tratamento, e esse tratamento muda a perspectiva dele de vida, muda a qualidade de vida, traz mais saúde. Isso tem um impacto que eu falo que é um ecossistema que se retroalimenta, porque o paciente melhora, ele muitas vezes diminui dose de medicação, ele melhora os relacionamentos em casa, ele melhora o desempenho no trabalho, ele melhora a qualidade de vida, e com isso ele propaga para mais pessoas que estão passando pela mesma circunstância, que têm a oportunidade de fazer diagnóstico e tratamento. Então, é realmente uma área de atuação encantadora e que realmente impacta, sabe? Muda o direcionamento daquele paciente para sempre, talvez. O sono, ele sai desse papel coadjuvante para ser um tratamento adjuvante, né, a outras doenças. Paciente que está com sinais de Parkinson aí e ele tem apneia obstrutiva do sono, o quanto que esse paciente, só ao tratar o Parkinson, a gente não vai conseguir conter tão bem a doença quanto se a gente estivesse tratando a apneia obstrutiva do sono junto, tá? Hoje a gente tem aumentado a conscientização de empresas que têm motoristas de caminhão, motoristas de ônibus, inclusive, o quanto é importante esses pacientes não só passarem pela consulta regular, que eles têm que passar com o médico do trabalho, mas que esse médico do trabalho também possa enxergar que esse paciente com apneia obstrutiva do sono, ele vai ter um risco maior de acidente de trânsito, ele vai ter mais absenteísmo,
no trabalho, esse paciente ele vai estar afastado mais tempo, e se ele consegue diagnosticar isso antes, o quanto que, para a empresa, é um profissional que, além de não trazer, entre aspas, prejuízos, é um profissional que vai render muito mais. Então, em diversas doenças e cada vez mais, a gente traz o quanto o sono está envolvido com essa doença de base e o quanto há a necessidade de tratar as duas coisas juntos para a gente encontrar bons resultados. Toda grande transformação começa de forma silenciosa. Primeiro muda a maneira como fazemos perguntas. Depois muda a forma como observamos nossos pacientes. E pouco tempo depois, muda também a forma como enxergamos a nós mesmos como profissionais. Acho que o que mais me emociona quando eu vejo os alunos é ver de onde eles, como eles estavam, e depois da formação, a mudança de mente que eles têm para onde eles podem chegar. Então, às vezes a gente pega os alunos muito assim, né? Ah, eu não consigo, ah, eu não posso fazer, como, né? A gente até brincava aqui entre nós, esse espírito de fisioterapeuta, né? Que é, eu não vou cobrar, então eu tenho medo de cobrar, eu não sei cobrar, né? E quando eles adquirem conhecimento, quando eles sabem quem eles são, da importância que eles têm, da importância que o sono tem, a gente vê eles no outro patamar, assim, de mentalidade, eu diria. Então, assim, de entender que sim, eu posso cobrar porque eu estudei para isso, né? Sim, eu posso cobrar porque eu entrego o resultado, né? E é muito legal essa transformação. Eu posso abrir o meu próprio negócio, né? Eu não preciso ficar dependendo dentro do negócio dos outros. Então, a gente vê muitos alunos que saem da nossa formação e de repente a gente vê eles começando um consultório, e eles postam no Instagram e a gente vê o consultório todo bonito, arrumado, e é tão gratificante. A gente vê que eles estão saindo da casinha ou saindo daquelas 4 paredes que disseram que a fisioterapia tinha que ficar ali, né? E a gente vê eles inovando, vê eles saindo dessa caixinha, quebrando paradigmas, mudando a mentalidade, crescendo profissionalmente, se destacando, sendo profissionais de sucesso. Como é gratificante quando a gente vê um aluno nosso que foi chamado para dar aula num congresso, por exemplo, e não porque ele esteve conosco, mas porque pela competência dele mesmo, né? Por aquele profissional que ele se tornou, né? Pelo investimento que ele fez nele mesmo. Então a gente fica bem emocionada, com o coração bem quentinho, de ver esses alunos dando aula, de ver eles abrindo seus próprios negócios, de ver que eles não andam na forma que disseram que eles tinham que andar, né? Mas que a fisioterapia, às vezes, do sono permite a gente sair dessa caixinha e dessa forma e ousar fazer coisas diferentes e inovar também com novas perspectivas. Então, é bem, bem, bem emocionante. Eu achava que modelos pré-estabelecidos pela minha prática clínica bastavam para um atendimento de qualidade. E hoje eu tenho certeza que não basta, que eu preciso cada vez ter um olhar mais amplo sobre as questões do sono. Com toda certeza eu me sinto inserido num grupo forte, atuante, e estou me sentindo muito mais confiante. Eu encontrei um porto seguro. O sono é absolutamente transversal. Ele engloba todas as outras áreas de atuação dentro da fisioterapia, e vou além, a gente já sabe que o sono engloba toda e qualquer área, né, de atuação, seja do fisioterapeuta, seja do médico, do profissional da saúde em geral. Então, eu acredito que saber e conhecer a respeito de sono é um caminho sem volta, é um caminho que vai enriquecer a sua prática clínica, que vai trazer mais corpo de tratamento às suas propostas e direcionamentos ali no teu consultório, e que você vai entender também que se o seu paciente tiver qualquer questão relacionada ao sono,
e você não tiver os olhos atentos para perceber isso, para direcionar isso de uma maneira coerente, o seu tratamento como um todo pode ir por água abaixo, porque o sono é o pilar base, né? Então, ele ancora todo e qualquer outro programa de tratamento que você possa propor para o seu paciente. Então, mesmo que você não queira inicialmente, porque eu acho que depois que você vai para o sono, o bichinho pica e você não vai mais querer sair dessa área, não. É apaixonante de verdade. Mas se aí sim isso não acontecer com você, eu tenho certeza que dentro da sua prática clínica, isso vai enriquecer demais as conquistas que você vai ter, as melhoras que você vai ter com os seus resultados nos pacientes. Hoje eu me sinto segura, hoje eu tenho absoluta confiança do que eu faço no meu consultório, na minha clínica. Hoje eu me sinto feliz quando as pessoas, por redes sociais, me enviam memes, reels, stories, questionando se aquela colocação a respeito do sono é verdade. Quando colegas me buscam para discutir um caso clínico, para ajudar ali num raciocínio de condução de caso clínico. Então, isso me trouxe muita segurança, melhorou muito a minha autoestima e faz com que eu tenha vontade de permanecer sempre atualizada e pronta para responder esses questionamentos todos, que não vêm só de paciente. O meu paciente, eu tenho certeza que ele está bem orientado, isso faz parte da minha condução, ele precisa saber tudo o que está acontecendo, isso traz segurança para ele, para mim também, não é? Mas sentir que as pessoas têm essa confiança no meu conhecimento é muito gratificante, isso não tem preço. É tão gostoso trabalhar com aquilo que você ama, porque quando você faz isso, você não tem desgaste. Eu não me sinto, todos os dias eu não levanto com aquele peso, nossa, vou ter que ir de novo. Não, eu levanto com muita disposição para fazer bem feito e para ver quão é importante o meu trabalho, para os pacientes, para a população e até para as equipes, né, que hoje confiaram esse paciente para mim. Eu acho que é observar bem, o seu cliente e a partir daí você vai ver que o sono tem tudo a ver com a sua área, que você vai ter muito mais, resultado no seu tratamento, se esse paciente for tratado. O que mais me surpreendeu foi a reação do meu paciente. O sono me mostrou que eu sou capaz de mudar vidas. O que eu fazia e me dava prazer poderia ir além do que eu imaginava. Hoje eu sinto um prazer enorme e uma gratificação enorme em trabalhar na área do sono. O fisioterapeuta como um todo, ele ama reabilitar. E reabilitar é fantástico. E tem que dormir bem, senão não consegue fazer de forma efetiva. Eu achava que eu ia ter que mudar de área para me sentir feliz trabalhando novamente. O conhecimento só faz sentido quando muda a prática. E foi exatamente isso que começou a acontecer. É o desejo constante de promover mudança. É a inquietude, que eu acho que a gente passa isso muito para eles, né? De tentar resolver os problemas, de tentar ajudar, de promover mudança mesmo na vida dessas pessoas. E quando a gente vê isso de fato acontecendo, cada um ali no seu nucleozinho, no seu nicho, tentando conscientizar outros profissionais de saúde acerca da questão do sono, dando uma aula expositiva para outros estudantes, participando de congressos e tendo oportunidade de fala, participando de lives, rodas de conversa. Então, eu acho que é a nossa vontade sendo passada para eles de que cada vez mais pessoas tenham consciência sobre isso e a gente literalmente espalhando essas sementes aí que estão envolvidas no mesmo processo. E aí, sem dúvida nenhuma, em anos, se a gente pensar quando a gente começou, que foi 2021 e agora, o quanto de semente que já foi espalhada e o quanto
a gente já não está conseguindo ecoar isso para outras pessoas. Além da mudança técnica, é a mudança de mentalidade de que eu posso, né? Eu posso conseguir, eu posso empreender, eu posso ter o meu negócio, eu posso fazer o meu negócio do jeito que eu imagino que ele deve ser, né? Então, acho que essa mentalidade de mudança, de transformação, de ir em busca dos seus sonhos e objetivos, eu acho que isso muda bastante nos alunos. Não tem quem não desenvolva amor por essa área tão bonita, com tantas coisas legais que acontecem nesse meio tempo. Nunca mais vou parar de estudar. E que é uma delícia, porque é muito prazeroso. Que é uma área que vai crescer muito ainda, que tem uma demanda enorme de trabalho, e que se você fizer isso de maneira adequada, com seriedade, você com certeza vai deslanchar. Algumas mudanças acontecem dentro do consultório, outras acontecem dentro das pessoas. E quando centenas de profissionais começam a caminhar na mesma direção, algo maior começa a nascer. Por algumas vezes tentaram nos dizer o que é que a gente teria que fazer e deixar de fazer, mas a fisioterapia do sono vem quebrando esses paradigmas, né? Nós estamos crescendo cada vez mais, estamos crescendo ao longo do país também, em diferentes estados, e estamos consolidando a nossa área de atuação, aquilo que nós fazemos no sono, né? Então, deixou de ser só sobre o sono e passou a ser também sobre quem nós somos, né? O papel que nós temos dentro da equipe multidisciplinar quando nós tratamos o sono, o que as nossas competências e as nossas habilidades como fisioterapeutas para atuar na equipe multidisciplinar do sono. Então, eu acho que extrapolou o sono e agora é um movimento que vem tomando aí o país todo, e o nosso país está se tornando referência, tanto para a América Latina quanto para outras nações, sobre a atuação do fisioterapeuta, porque a atuação do fisioterapeuta no sono só existe aqui, né? E a nossa adesão à terapia pressórica, por exemplo, é uma adesão comparado a outros países onde os pacientes recebem os dispositivos, recebem a máscara, né? Então, aqui nós temos um trabalho muito rico de acompanhar esse paciente, de estar próximo desse paciente, né? E isso só acontece aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é um movimento crescente, eu vejo como um movimento duradouro, um movimento que está em curva ascendente, a tendência é crescer ainda cada vez mais, né? Marcando mesmo o nosso papel e o que nós viemos para fazer e o que nós estamos fazendo aqui, a nossa importância dentro da equipe multidisciplinar, né, que atua no sono. Então, acho que está extrapolando o sono e está tendo impacto na própria fisioterapia. É muito engraçado, porque a gente que fala disso o tempo inteiro, tudo parece realmente ser sono, mas é porque, na verdade, o sono é muito importante, é 1/3 da nossa vida. E, de fato, quando a gente começa a fazer essas associações, eu já tive contato, tenho muito contato com geriatras, né, inclusive excelentes profissionais, e eu lembro que 2 deles, que são grandes parceiros de trabalho, eles falaram: Liliane, mas isso tudo que você está me falando, todos os meus pacientes têm. Falei: prazer, todos eles provavelmente têm um distúrbio respiratório do sono e isso ainda não tinha sido investigado. Então, quando a gente vai para o público, né, que o geriatra atende, que são pessoas, no geral, acima de 60 anos, a prevalência de distúrbios respiratórios do sono é muito grande. Então, isso passa a virar realidade para eles, esses vários sinais e sintomas, como levantar à noite para ir ao banheiro, boca seca, o sono ficar de pior qualidade, poder perder urina à noite, azia, refluxo, déficit de memória, e tudo é atribuído a outras causas, né? Então, quando a gente passa a entender, então esses grandes parceiros, hoje, cada vez mais, né, os pacientes deles falam isso, eles modificaram completamente a minha vida, porque quando a gente vai na causa, a gente não tem jeito de não ter impacto favorável sobre isso. Então, a subestimação vem muito de falta de conhecimento. O mercado mudou quando entramos numa era digital, quando mudamos a ordem da pirâmide de envelhecimento e quando as pessoas hoje buscam muito mais o cuidado com a sua saúde do que antigamente, né? Então, não é mais a sobrevivência,
mas é viver melhor todos os dias, né? Durante a nossa formação enquanto fisioterapeuta, tem várias áreas que elas são comuns, que todos saem preparados e extremamente habilitados para atuar e para abordar os pacientes. O que chama a atenção é que sono, ela é uma área que não tem uma formação muito adequada ainda na graduação e que inúmeros profissionais saem despreparados. Então esse pode ser um grande diferencial, né? Eu não consigo fazer uma reabilitação, seja reabilitação como for, né? Por exemplo, reabilitação respiratória, cardíaca, postural, ortopédica, se o meu paciente tem problemas à noite, né? E aí a dor piora, ele não dorme bem, ele não restabelece funções. Então, dentro de qualquer sistema operacional de saúde, né, o físio ele precisa criar formas de avaliar, de fazer um screening, de fazer um questionário com o paciente para entender se o problema dele pode exacerbar à noite, né? Então, esse diferencial é importante, né? Dentro da graduação, as formações comuns, elas habilitam pessoas, mas depois da graduação, as habilitações incomuns diferenciam pessoas e a gente precisa buscar isso, né? Então, acho que é um ponto de destaque que a gente ainda consegue mudar muito a nossa performance profissional quando a gente busca conhecimentos que não são aleatórios, né? Que estão aí disponíveis, mas que pouca gente está olhando e tentando colocar isso no seu dia a dia de trabalho, tá? Esse é acho que um recado aí importante para os profissionais que buscam se diferenciar no mercado de trabalho. Algumas histórias poderiam ser coincidência. Dezenas de histórias talvez representassem uma tendência. Mas quando centenas de fisioterapeutas começam a viver a mesma transformação, já não estamos falando apenas de histórias, estamos falando de um movimento. Em resumo, acreditar em si mesmos, que são capazes de continuar desenvolvendo como pessoas e como profissionais. 2, a educação. A educação é continuada. Isso não acaba em um curso, em um pós-grado, um doutorado, pós-doutorado. Isto é contínuo, porque, como falei, a tecnologia, a evolução é constante e rápida. E isso precisa de uma educação continuada. E terceiro, a empatia com o paciente. Nada funciona desde do que falei se não somos empáticos com os pacientes, se não entendemos e não nos colocarmos no lugar do paciente, porque esse próximo paciente até podemos ser nós mesmos, nossos filhos, nossos pais. Ainda existe espaço para quem, independente da área, dedique ao cuidado ao paciente, à escuta, à atualização, e temos um grande espaço em distúrbios do sono. A docência, como um todo, ela é um processo maravilhoso, mas carregado de muita responsabilidade, porque não é só a formação do conhecimento, a gente tenta formar também pessoas. Então, pessoas com responsabilidade, com caráter, princípios éticos. Então, é sempre, um desafio e uma responsabilidade mesmo por ter assumido essa posição. Você dorme, você pode dormir mal, mas em algum momento do dia você vai precisar botar a cabeça no travesseiro e vai ter que dormir. Então, não tem jeito. O sono dentro desse pilar é a única coisa que você é obrigado a colocar na rotina, você não tem escapatória. Você pode dormir mais ou menos, mas você dorme. Pode dormir melhor ou pior, mas você dorme. Então não tem como você não falar que não vai ser uma área de crescimento, adesão e necessidade nos próximos 10 anos. O futuro da fisioterapia pertence a quem se dedica, realmente acredita na nossa atuação, fortalece realmente a fisioterapia como profissão, comunidade, e a fisioterapia do sono, com certeza, é um dos principais especialidades em expansão. Sem dúvida, pertence aos fisioterapeutas, em cada um deles. E cada um de nós, para continuar, obviamente, evoluindo e prestando o melhor serviço para nossos pacientes. A evolução nestes 30 anos, para mim, foi uma coisa mágica, foi incrível, e isso está se acelerando cada dia mais. Então, meu convite para estes colegas, fundamentalmente os mais jovens, é entender da necessidade
de estar junto com nossos pacientes, da necessidade dessa educação e formação contínua, da necessidade de entender as novas tecnologias para não só ter a satisfação pessoal e profissional de que estou brindando o melhor para meus pacientes, mas também para sentir a alegria, essa indescritível felicidade que temos quando o nosso paciente tem uma evolução clínica favorável. E ele expressa simplesmente esse obrigado que nasce do fundo do seu coração em função justamente de nossa qualidade de atendimento, de nosso conhecimento e de nossa empatia para com ele. Quando a gente se mune de conhecimento científico de qualidade, com evidências na literatura, quando a gente para de fazer condutas no empirismo, eu acho que isso aqui vai ser melhor, uma vez eu li que isso aqui é bom, não, eu vou fazer isso porque isso tem comprovação científica, porque isso tem esse resultado, e aí quando a gente consegue conectar isso tudo, raciocinar em cima do paciente e ver as mudanças acontecendo, porque hoje a gente tem como medir isso tudo, eu acho que isso traz mesmo uma confiança, um nível de confiança na profissão muito além do que em muitos casos a gente se depara, né? Como casos onde o fisioterapeuta é subvalorizado, é até visto como profissão não médica, e tudo bem, né? E nós não somos médicos por opção também, mas eu vejo que é isso, assim, quanto mais a gente consegue acessar conhecimento de qualidade, aprender a raciocinar, colocar cada coisa no seu lugar, mas tudo interagindo junto, a gente cresce o nosso nível de até de argumentação, sabe? Então eu vejo que os fisioterapeutas, eles se sentem empoderados para discutir de igual para igual com outros profissionais da área. E aí não é guerra de egos, na verdade, trazer para um outro colega uma visão diferente, mas uma visão embasada. É inevitável que um fisioterapeuta do sono precise de muito conhecimento. Primeiro, porque ao longo de toda a nossa graduação, a gente aprendeu como que a gente trata a pessoa acordada. Tratar essa pessoa dormindo é completamente diferente. E exige uma série de competências e habilidades que apenas uma formação muito específica pode entregar. Além disso, o próprio manejo dessas condições é desafiador. Tanto no sentido de a gente não ter sido preparado para isso, quanto ser uma intervenção onde a gente precisa aplicar naquele paciente todos os dias. Então, esse paciente dorme todos os dias, cada noite de sono é uma noite diferente e várias coisas podem acontecer. E esses pacientes, por si só, como tem um distúrbio respiratório do sono diagnosticado, muitas vezes tardiamente, eles têm várias comorbidades associadas. Então, muitas vezes a gente precisa tratar um paciente que tem um distúrbio respiratório do sono, que tem obesidade, que tem hipertensão, que tem uma disfunção do assoalho pélvico, que pode ter uma disfunção erétil, que pode já ter passado por 3 cirurgias para colocação de stent, que pode ter insuficiência venosa crônica associada, e que tudo pode ter um link ali com a questão do distúrbio do sono, e que a gente vai precisar, muitas vezes, entender sobre todos esses aspectos para a gente tratar esse paciente como um todo. Esse ambiente que a gente pega na mão mesmo, e diz, vamos juntos, a gente precisa fazer dar certo, você precisa fazer a sua parte, eu vou fazer a minha, mas para garantir que no final o resultado que vai ser encontrado vai ser um resultado favorável para esse aluno. Oportunidades, eu acho que a gente construiu espaço para sermos ouvidos, para sermos parte integrante, principal, talvez, não única, mas dentro da parte principal de profissionais que podem conduzir de forma adequada o tratamento desses pacientes. Eu acho que a gente construiu um legado de credibilidade, de confiança, de abertura, de
possibilidades, de oportunidades para as pessoas que querem seguir nesse caminho. Então, eu vejo que cada movimento que a gente faz, cada curso novo, é no intuito de trazer coisas importantes que vão trazer impacto para muita gente. Então, eu penso que isso é o nosso legado desses anos todos dedicados ao ensino. É o compartilhar de informações, de conhecimento, de experiências, porque nós só temos 2 braços, né? Se a gente multiplica isso, a gente chega a muito mais pessoas e muito mais pessoas são beneficiadas. Toda profissão evolui. A fisioterapia também. Talvez o próximo passo da sua carreira não seja mudar de profissão. Talvez seja ampliar a forma como você enxerga a profissão que já escolheu. A fisioterapia continuará evoluindo. Nossos desafios continuarão surgindo. Novas competências continuarão fazendo parte da prática clínica. A pergunta nunca foi se essa mudança aconteceria. A pergunta sempre foi: quem decidiria fazer parte dela? O conhecimento aproxima, mas é a comunidade que sustenta o crescimento.